Família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal. O vídeo de domingo, gente, domingou aí, né? O vídeo do dia seguinte, o vídeo da ressaca boa, da vitória do Vasco de virada ontem, em cima do São Paulo. Vasco que venceu ontem de virada, tem que ser no desespero, tem que ser no sufoco, tem que ser na emoção, que senão não é o Vasco. Vou trazer aqui cortes aqui da entrevista do Renato Gaúcho. Isso é se o YouTube não derrubar mais um vídeo meu por causa de direitos autorais, né, YouTube? Porque tá difícil, tá complicado entender as diretrizes de vocês, mas enfim. Vamos falar de Vasco de Campeonato Brasileiro, a 12ª rodada que continua hoje, mas antes de mais nada peço a vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para vocês verem quando algum vídeo vai subir aí na plataforma, no canal, né? E também compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. O que vocês puderem fazer para me ajudar, serei muito grato a vocês, até porque, gente, o YouTube anda me dando traulitada aí ultimamente, tá? Em menos de 3 meses, é o segundo strike que eu recebo, recebi outro strike hoje, de um vídeo de 10 dias atrás, tá? Que tinha ali, eu acho que tinha um gol ali do Lloyd Augusto, pelo Rizespor da Turquia, que eu editei o vídeo, que no mesmo momento o YouTube deu direitos autorais e eu editei, eu tirei o vídeo do gol fora e mesmo assim deu direito autoral e baniram o meu vídeo da plataforma. Segunda advertência, se eu tomar a terceira, acabou o canal. Se eu tomar a terceira advertência, acabou o canal, gente. O canal vai ser derrubado aí no YouTube. Agora eu quero saber, né, o YouTube, por que ele faz isso, né? Alguém lá reivindicou os direitos autorais sem o vídeo estar, sem sem o vídeo estar ali, né, na edição. De uma vez que eu, na edição do próprio YouTube Studio, eu removi o vídeo do gol do Lloyd Augusto. Eu não consigo entender, cara, sinceramente. Primeiro foi uma capa do Marino Inestrosa no Atlético Nacional da Colômbia, né? Que o cara reivindicou os direitos autorais da foto do Marino Inestrosa. Olha isso, cara. Uma capa, a miniatura do vídeo que deu direito autoral. Agora foi o gol do Lloyd Augusto, né? Beleza, tudo bem. É um vídeo, tinha direitos autorais, só que eu removi a porcaria do vídeo na edição. Aí eu não sei porque que deu. Enfim, é difícil de entender, cara. A gente faz um esforço do caralho aqui, sabe? A gente grava vídeo, a gente edita, perde tempo do cacete, sabe? E, porra, pro YouTube vir atender qualquer apelozinho de direito autoral, não verifica, não olha. É um robô, né, que fica tomando conta dessa merda. Então, infelizmente, é complicado, cara. Olha, gente, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos 4 jogos, né? Incluindo o jogo do Vasco. Tivemos a Chapecoense, que perdeu em casa lá na Arena Condá de 4-1 do Botafogo. Porra, só o Vasco não ganha da Chapecoense, né, cara? O Vasco empatou aqui dentro de São Januário, né, se eu não me engano. Foi jogo da 18h30 também, junto com o jogo do Vasco da Gama. E o Botafogo fazendo 4-1 na Chape. O Botafogo dessa forma aí chegou... Pô, eu tô com a tabela aqui, cadê o Botafogo? Tá lá na 7ª colocação. Eu trouxe a tabela da 6ª colocação para baixo, já vou divulgar aí para vocês, tá? Botafogo foi para 16 pontos, né? Com essa vitória aí. O Vasco também chegou a 16, né? Mas o Botafogo no saldo ali tá na frente do Vasco. O Vasco hoje 2-0 do Sport. O Vitória empatou com o Corinthians. Excelente resultado pra gente, tá, gente? Travou o Corinthians lá em 17º, o Corinthians está na zona de rebaixamento nesse exato momento. Cruzeiro agradeceu e o Vitória está na 10ª posição com 15 pontos. Travou o Vitória também, que não ultrapassou a gente também, né? Excelente resultado. E o Cruzeiro venceu do Grêmio 2-0 dentro do Mineirão. Hoje a 12ª rodada continua, se encerra, né?
com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, né? O Inter tá perdendo do Mirassol 2-0, o jogo das 11 horas da manhã, tá em andamento nesse exato momento, tá? O Inter perdendo em casa, lá no Rio Grande do Sul, pro Mirassol de 2-0. Olha aí, zebraça aí. Mirassol que tá na 18ª, tá indo para, com esse resultado, acho que tá chegando a 9 pontos, né? Tá na 18ª posição. Mais tarde, às 16 horas, tem Curitiba e Atlético Mineiro lá no Paraná, né? Esqueci o nome do Couto Pereira. O Santos pega o Fluminense dentro da Vila Belmiro também às 16 horas. Palmeiras e Atlético Paranaense às 18h30 se enfrentam lá no Allianz Parque. Eu acho que é no Allianz Parque. Eu não sei se é o jogo que o Palmeiras pediu para jogar lá em Bragança Paulista por causa do show que vai ter lá no Allianz Parque. Eu não sei se vai ser lá agora, né? O Bragantino pega o Remo às 18h30 em Bragança Paulista. Então o Palmeiras é no Allianz Parque mesmo, tá? E o Urubu pega o Bahia no Maracanã às 19h30, tá? O Bahia aí, cara, Bahia que tá lá no G5, não? Botafogo, Coxa, Vasco, Vitória. Cadê o Bahia? Bahia tá no G5 ali. O Bahia também tá fazendo uma grande campanha. Vamos ver essa partida, né? Se não roubarem o Bahia, né? De repente vai... É jogo duro aí pra Urubulândia aí, né? Porque... Agora tem o apito amigo, né? Ali para falar em apito amigo, mais uma vez elogiar a arbitragem de ontem, tá? Do jogo do Vasco contra o São Paulo, que foi muito boa, cara. Foi justa, justíssima. O pênalti foi pênalti. Quando não é, a gente fala, cara. Quando não é, independente de ser a favor do Vasco ou não, quando não é, a gente fala, né? Gente, vamos falar aqui do Renato Gaúcho, né? Punição Corinthians, essa aqui já foi de ontem, perdão, faz parte da edição, tá, gente? Vamos falar aqui, que aqui é tudo ao vivo, não tem edição não. Vamos falar aqui da entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Eu vou colocar, cara, 2 trechos da entrevista coletiva do Renato Gaúcho aqui, se não der direitos autorais também, porque, porra, não é possível. Eu já tô calejado já tô escaldado, entendeu? Então... eu vou começar a evitar a colocar qualquer tipo de foto nas edições, qualquer tipo de vídeo, porque tá foda, tudo é direito autoral nessa merda, cara. Nessa plataforma, não pode botar nada, sabe? Então, acho que nem capa mais eu vou botar nos vídeos, porque, porra, a gente fica com medo, cara. A gente fica com medo, sinceramente. Agora, a coletiva do Renato Gaúcho, eu sempre congelei as imagens, justamente para não dar direitos autorais, né? Eu vou continuar fazendo dessa forma, espero que não dê. Eu espero que a Vasco TV agora não fique punindo, cara, os próprios torcedores vascaínos por causa de direito autoral, porque isso é uma putaria do cacete, cara. É vídeo público. Uma vez que você disponibiliza na plataforma do YouTube, no canal e tudo mais, porra, o GE não dá direito autoral, cara, em cima da gente. Aí a Vasco TV quer dar. O próprio Vascaíno do Cerrado já falou isso também, cara. Ele bota também as coletivas os vídeos da Vasco TV também com a imagem congelada, por causa disso aí, cara. Porque agora que tá tendo essa besteirinha. Agora que tá tendo essa palhaçadinha de direito autoral, entendeu? Que não tinha, né? Então, e quem ajudou a Vasco TV a crescer foi os próprios influenciadores vascaínos. Os canais de YouTube se reuniram para fazer uma campanha para dar visualização para a Vasco TV, para dar engajamento para a Vasco TV. Agora a Vasco TV faz uma merda dessa. Pô, isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Olha, gente, o Renato Gaúcho, né, deu entrevista coletiva falando da partida, né, de ontem, e quero ponderar só uma coisa aqui, mais uma vez, tá? Eu acho que esse ataque do Vasco tem que ser modificado. O Vasco está muito travado. O Vasco jogando com esse meio... Na verdade, do meio campo para o ataque tem que ter modificações, tá? Eu acho que o Vasco tem que entrar ali agora com o Adson. O Adson tem entrado muito bem nas partidas, já não é de hoje. Com o Spinelli como atacante e o Andrés Gomes, cara. Eu acho que se o Vasco fizer essa trinca e bota o Rojas no lugar do Tietchan, porque o Rojas, cara, é um a menos desse time. O David também não está bem. O David estava sendo útil ali nesse time aí do Vasco, mas caiu muito de rendimento de produção.
Ali na lateral direita a gente pode ter uma briga ali com o PH e com o Puma Rodrigues, só que o Puma Rodrigues tem essa deficiência também na marcação, né? Mas eu manteria o PH, continuava colocando o Puma Rodrigues no segundo tempo das partidas. O Renato, ele fala justamente isso. Tem um trecho onde ele fala, que eu não vou trazer aqui, que ele fala que ele não tem apenas 11 jogadores, ele tem o elenco inteiro e todo mundo ali todo mundo ali é importante, né, para o time, principalmente em todas as competições que o Vasco tem disputado, Sul-Americana, agora vai jogar na Copa do Brasil aí terça-feira contra o Paysandu lá em Belém do Pará, enfim, né? Então é importante o Vasco ter essas peças aí que entrem no decorrer das partidas e mude a cara das partidas. Só que, porra, eu acho que a gente pode, né? O Renato, ele pode entrar com uma formação para sofrer menos, cara, né? Se é aquela formação que... Mas muitas vezes assim, né? Vamos botar um adendo aqui, né? Às vezes as mudanças que ocorrem durante as partidas dão certo. Aí quando você entra com aqueles jogadores desde o início, já não dá certo no outro jogo. Porque cada jogo é um jogo diferente, né? Então, mas enfim, né? Mas a gente sempre tira ali, a gente sempre tira, se espelha ali no que deu certo lá atrás, para poder usar mais para frente, né? A tendência é essa. Então eu acho que o Vasco ele tem que entrar ali com o Spinelli ali no ataque, que briga muito ali no ataque, é uma referência maior dentro da área, tem uma presença de área maior até mesmo que o Brenner, dá para perceber isso. O Adson que está bem, e o Andrés Gomes. E botava ali o Rojas. Eu já falei, o Rojas, ele é meio campo, cara. Ele é meio campo articulador. Ele não é atacante de lado de campo. Não é. Tira o Tietê e coloca o Rojas nesse meio campo aí, que eu acho que ele vai rodar bem melhor. Aí o Renato falou, né? Ele falou que, assim, disputou 24 pontos e ganhou 15, né? Desses 24, ele ganhou 15, que com essa margem aí, briga pela Libertadores, né? Briga por aí por uma vaga na Libertadores nesse Campeonato Brasileiro. E ele fala que se não fosse lá o começo ruim dele pegar o time lá com 1 ponto na zona de rebaixamento lá na lanterna, estaria bem melhor. E assim, fora, né, os jogos que o Vasco andou empatando no final aí, deixou empatar com exemplo aí do Remo e do Curitiba lá em Couto Pereira lá, que foram 4 pontos jogados fora, né, cara? Além da derrota para o Botafogo dentro de São Januário. Ele diz que não adianta colocar os mesmos jogadores todo jogo, né? E porque, tipo, uma hora vai estourar lá na frente o jogador, entendeu? Então ele botar os mesmos jogadores toda a partida, em todas as competições, daqui a pouco vai dar ruim. E ele fala que o Pedrinho teve uma grande importância em ter ido no vestiário, né? Cobrar dos jogadores, pedir mais empenho dos jogadores. E ele falou, ele dedicou também a vitória do Vasco ao presidente Pedrinho, que conversou lá com os jogadores lá, e os jogadores parece que entenderam o recado. Fica aí que o Renato vai falar, daqui a pouco eu volto. Sempre é bom ganhar, principalmente se tratando do Campeonato Brasileiro. Eu, desde que cheguei com esse grupo aqui, eu disputei 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos 15. Se você continua com essa margem de aproveitamento, você vai brigar pela Libertadores. Eu sempre falo, infelizmente, o Vasco começou mal o campeonato e a gente está pagando um pouco daquela conta no início do campeonato, 12 pontos disputados, o Vasco ganhou 1. Mas não adianta ficar chorando leite derramado. É trabalhar, buscando sempre as vitórias, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil, mesmo na Sul-Americana. Muita gente acha que o Renato muda todo o time na Sul-Americana, mas você vê que o time hoje se apresentou bem, correu bem de novo, porque estava descansado. Quem muito quer, nada tem, não tem jeito. E até porque na Sul-Americana, infelizmente, nós perdemos, estavam jogando 6 jogadores que, antes mesmo da minha chegada, eram titulares. Então, não tem essa de time A, time B. O cara está no Vasco, o jogador está no grupo do Vasco, ele tem que ter condições de jogar. Não importa a competição, ele tem que estar pronto. E hoje foi mais uma prova disso, que eu sempre peço para eles, treinem forte para jogarem forte. Hoje, o time jogou bem, correu, e quem entrou bem. É isso que a gente quer. Até porque amanhã já tem treino de novo, segunda-feira tem viagem para Belém, uma viagem longa de novo.
e uma outra competição na próxima terça-feira. Então, não adianta, o que eu falei lá na terça-feira para o torcedor, eu repito, não adianta querer botar sempre os mesmos jogadores em campo, não vai aguentar, vai estourar, vão machucar e o time não vai correr direito. Então, o torcedor, sempre falo, o torcedor mais uma vez está de parabéns pelo que eles fizeram hoje de novo aqui em São Januário, incentivaram o tempo todo, mesmo o time perdendo, e isso é importantíssimo, e essa vitória é do nosso torcedor também. Falei com o Pedrinho há pouco também, o nosso presidente. Falei que a vitória foi dele também. Ele esteve bastante presente essa semana lá no CT, conversou bastante com o grupo, conversou com o grupo depois do jogo. É um presidente atuante, é um presidente que está sempre com a gente, e isso é importante, entendeu? E, mais uma vez, foi importante essa vitória no Campeonato Brasileiro, porque tem que brigar lá em cima. Tem que se distanciar do pessoal lá de baixo e brigar lá em cima. Brigando lá em cima, buscando as vitórias, como aconteceu hoje. Até porque, com todo o respeito aos nossos adversários, os últimos 3 empates que nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, os 3 jogos nós merecíamos ter ganho. Do Cruzeiro, mesmo com homem a menos, no Remo e no Curitiba. Com todo o respeito aos adversários, nós somos melhores, jogamos melhores e, infelizmente, nós pecamos pelos nossos próprios erros. Então, você vai deixando pontos importantes escaparem. Importante, então, é sempre bom vencer, entendeu? Porque dá uma confiança maior para o grupo. Agora o Renato vai responder uma pergunta, acho que foi até do Lineker Beyond, né, cara? Que ele pergunta por que o Renato Gaúcho levou só a garotada, muitos garotos lá para a Argentina para jogar contra o Barracas, e aqui pela Sul-Americana, os garotos quase não jogaram, né? E o Renato Gaúcho, ele explica que o Vasco ele foi para a Argentina disputar a Sul-Americana e depois ele tinha que atravessar o país inteiro para jogar lá em Belém do Pará contra o Remo. Então ele optou por levar os garotos justamente por causa disso. Agora, com o jogo aqui em São Januário, não. Com o jogo aqui em São Januário, ele jogou com um time alternativo, mas jogou com jogadores ali que já vinham jogando, que já vinham atuando já, até mesmo no time titular. E realmente foi o que aconteceu. E ele até se refere que a gente não ganhou, né? O que a gente perdeu ali do Audax, porque a gente teve um jogador a menos, foi um jogador expulso. A gente foi prejudicado pra cacete desse jogo, né, gente? Diga-se de passagem, né? E ele fala o seguinte, ele se refere, inclusive, ao jogador Marcos Antônio, que não jogou ontem por causa de contusão, teve um estiramento, só volta depois da Copa, né? E ele falou, um estiramento grau 1 é pelo menos 15 dias parado, um estiramento mínimo, grau 1, é pelo menos 15 dias parado. Então ele fala justamente isso, de não ficar usando muitos jogadores assim, em qualquer competição, não é que abra mão da Sul-Americana, é para evitar que os jogadores estourem, né? Que ele, se perder jogador importante aí, fica complicado. Então ele explica isso, né? Que o que é mais importante? Ele volta a tocar na tecla. O que é mais importante? Campeonato Brasileiro ou Sul-Americana? Ele falou, será que a torcida quer sofrer igual sofreu ano passado? Lutar até o final contra o rebaixamento? Eu acho que não, né? Mas a gente não larga a Sul-Americana de lado por causa disso, mas a prioridade é o brasileiro. Ele fala também que da Copa do Brasil, o jogo de estreia lá contra o Paysandu, que o elenco vai completo, os relacionados do elenco vai completo, vai todo mundo. Falou que o PH sentiu inclusive dor no joelho na partida de ontem, que vai ter avaliação médica hoje, vai ter avaliação médica amanhã, segunda-feira também, e ele vai ver quem que ele vai poder levar, mas com quem ele puder contar, ele vai contar para a partida aí de terça-feira contra o Paysandu. Fica aí com o que o Renato está falando, daqui a pouco eu volto. Cara, isso, com todo o respeito à tua pergunta, isso é ser inteligente. Aí eu vou explicar por quê. A tua pergunta ela é muito boa, o teu comentário é muito bom. Nós fomos para a Argentina. Coloquei uma equipe que não vinha jogando. Levei os garotos. Por quê? Viagem longa. Se não adianta... Nós saímos da Argentina, nós atravessamos o Brasil todo, fomos jogar em Belém contra o Paysandu. Não adiantava nada não botar os caras para jogarem e desgastar eles nas viagens. Pouco sono, alimentação fora dos horários. Então eu descansei o time. E o time jogou muito bem lá contra o Remo. Merecíamos ter ganho, inclusive.
Então eu levei os garotos justamente para não desgastar meu time na viagem. Nós voltamos, fomos para Belém, jogamos bem num campo pesado, corremos pra caramba. Aqui em São Januário, na terça-feira, por que eu não trouxe os garotos? Porque eu gosto de trabalhar com os garotos. Porque o meu time já estava aqui, então eu levei força máxima. Uma equipe que praticamente 6, 7 jogadores vinham jogando até pouco tempo, e levei todo mundo do grupo, um grupo forte, para a gente tentar uma vitória. Infelizmente, nós perdemos um jogador no primeiro tempo. Jogar com 11 já é difícil, com 10, então, e ainda no final do jogo nós perdemos mais 2 jogadores expulsos. Então, a gente não deixa o Sul-Americano de lado, a gente está ligado em todo mundo. Acho que é o Marco Antônio, jogador de São Paulo, que jogou contra o Vitória. E aí, 3 dias depois, é um jogador dinâmico, bom jogador, que eu gosto dele, bom jogador, dinâmico, se movimenta bastante, com certeza ia nos dar bastante trabalho hoje. Que eu não tenho nada a ver com ele, só vou dar um exemplo. Ele jogou contra o Vitória. E no meio da semana ele jogou de novo pela Sul-Americana. Com 30 minutos ele saiu, estourou. Estiramento. O que acontece? Um estiramento no jogador, no mínimo, mas muito por baixo, 15 dias. Muito por baixo. Se não ficar 3 semanas ou 4 semanas, dependendo do grau do estiramento. É que eu falo, aí daqui a pouco você põe os jogadores, eles vão a campo, de repente vão sofrer uma lesão e não vão ter condições de jogar o tempo todo porque vão cansar. Então não adianta você botar A, B ou C para dentro do campo se ele não vai correr. E ainda com risco de uma lesão. Então, quando eu falei para o torcedor, eu também quero ganhar sempre. Também quero. Quando o time perde, eu também sofro como torcedor. Mas eu quero que o torcedor entenda que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui dentro. Eu não pego o controle do clube e tomo as decisões sozinho. Eu não tomo as decisões sozinho aqui. Eu sempre converso com 3, 4 pessoas que eu preciso trocar ideias aqui dentro do clube. Então, essas pessoas me fortalecem nas minhas decisões. A decisão é minha? A decisão é minha. Mas eu converso com as pessoas aqui dentro do clube também. Eu não chego aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tipo general. Não, pelo contrário, sempre fui de diálogo. Nos outros clubes também eu faço isso. Então, eu volto a repetir, o que é mais importante para o Vasco? O Campeonato Brasileiro, no momento, ou a Sul-Americana? Será que o torcedor quer sofrer como o ano passado? Ninguém quer sofrer como o ano passado. Então, a gente está dando prioridade para o Campeonato Brasileiro. Não vamos nos desligar da Sul-Americana, mas a prioridade total no momento é o Campeonato Brasileiro. Quanto a Belém, o grupo todo vai viajar. Quem vai jogar? O grupo todo vai viajar. Já estou antecipando a próxima pergunta. Todo o grupo, quem tiver condições, vai viajar, porque tem a revisão médica amanhã e segunda-feira. Hoje, por exemplo, o PH saiu, uma dor no joelho. Aí a gente tem que esperar 24 horas. É isso aí, pessoal. Os cortes aí da entrevista do Renato Gaúcho com a tela congelada, como vocês estão habituados, para não dar direitos autorais. Eu espero que não dê direitos autorais, mais uma vez. E aí, cara, é o fim do canal, tá? Vai ser o fim do canal. Eu vou arriscar, que eu tenho colocado a entrevista do Renato Gaúcho aqui, quando tem, tudo, não tem dado problema. Só que eu não sei, cara, o YouTube, ele não tem critério, você tá entendendo? Uma hora dá direito autoral, outra hora não dá. Então, sinceramente, cara, a gente fica em dúvida, a gente fica sem saber, né? O que fazer para evitar esse tipo de coisa acontecendo no canal. A gente não quer transgredir nenhuma regra, a gente não quer transgredir nenhuma diretriz, só que o YouTube ele não dá nem alternativa pra gente, cara. Ele não dá nem a chance da gente, olha só, dar um aviso, falar assim, olha só, exclui essa porra desse vídeo aí, que senão tu vai tomar um strike. Você tá entendendo? Pelo menos avisar. Não, e o pior, cara, quando eu botei aquele vídeo do Lloyd Augusto, do gol do Lloyd Augusto, deu na hora direitos autorais. E eu tirei, eu editei no YouTube Studio, Agora, por que foi reclamado ainda, depois de 10 dias? Pô, é sacanagem demais, cara. Eu posso subir esse vídeo hoje, daqui a uma semana dá um strike no vídeo. Porra, fala na hora então, caralho. Fala na hora, entendeu? Fala na hora, porra. É fogo, cara. Vamos falar aqui do Andrés Gomes, tá, gente? Olheiros lá europeus estavam em São Januário, de olho no Andrés Gomes, tá? Diz que representantes de um clube francês que não foi divulgado, não foi revelado, e também do Bayer Leverkusen da Alemanha, estiveram em São Januário olhando aí o nosso atacante colombiano. O Gomes surge também com possível convocação aí para a seleção colombiana para a Copa de 2026, e parece que o Vasco da Gama já trata o atleta como uma das principais possibilidades de grande venda
nos próximos meses aí, créditos aí do Léo Lacerda na torcida vascaínos. Olha, cara, se a gente partir dessa perspectiva aí, parece que no meio do ano aí a gente vai perder o Andrés Gomes então lá para Europa, né? E detalhe, eu acho que o Vasco, cara, teria que renovar com o Andrés Gomes, aumentar o salário dele aí e botar uma multa aí dos 60 milhões de euros ou mais, tá? Pra gente não perder igual a gente perdeu o Ryan. Que pra mim, a minha opinião continua a mesma. O Ryan foi embora de graça pro Bournemouth, tá? O Ryan foi embora de graça. 35 milhões de euros é muito barato, foi muito barato pelo Ryan. Mas muito barato mesmo, na minha opinião, tá? Agora, a perder o Andrés Gomes também aí por 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, 25 milhões de euros, porra, aí é foda, né? Aí é foda. Bota aí uma multa rescisória nele aí de 60, 70, 80 milhões de euros aí, entendeu? E vende por esse valor. Para de dar mole pros outros, pô. Para de vender jogador. Aí jogador que tá rendendo, o Andrés Gomes, se bobear, ele rende mais do que o Ryan rendia no Vasco, tá? Porque esse cara corre, esse cara recupera a bola, ele marca, ele ataca, agora ele tá fazendo gol, cara. Agora ele tá aprendendo a chutar. Olha isso, né? Vai ser um jogador completo. Só vai ter que aprender a bater falta e bater pênalti para ser completo, né? Mas enfim, mas hoje jogador, hoje em dia parece que não bate mais falta, não bate mais pênalti, então não treina, né? Já é uma coisa geral, né? Então pode nem se falar isso dele. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Hoje tem o vídeo Quadro da Minha Vida, tá? Jogos da Minha Vida. Hoje vai ter o quadro Jogos da Minha Vida, excepcionalmente nesse domingo. Vai subir esse vídeo agora, mais tarde vai subir os Jogos da Minha Vida, lá para o início da noite, e talvez de noite aí eu venha aí para a gente falar aí do final da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ver a posição que o Vasco ficou. O Vasco, por enquanto, é o nono, deixa eu ver aqui, o Vasco, por enquanto, é o nono com 16 pontos, vamos aguardar aí a continuação da 12ª rodada que termina hoje, para ver onde é que o Vasco vai ficar na tabela do Campeonato Brasileiro. Fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado aí. Saudações vascaínas, eu fui.